Uma breve história do cooperativismo de crédito catarinense, contada por um dos seus protagonistas. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rui, como nasceu o cooperativismo de crédito em Santa Catarina e quais foram os principais desafios para a implantação da central? Em 1980 em diante, o Banco Central aceitou que as cooperativas se transformassem em cooperativa de crédito. Até então só tínhamos cooperativa de produção, cooperativa de consumo, cooperativa de diversos tipos, mas não tínhamos de crédito. E aí as cooperativas de produção começaram a se organizar e vislumbrar a possibilidade de criar cooperativa de crédito, né? Porque trabalhava com o Banco do Brasil, trabalhava com o BESC, trabalhava com outras entidades, mas não tinha o crédito próprio. E os associados sentiam essa necessidade. Então saíram grupos das cooperativas de produção para ver nesse Brasil afora como funcionavam algumas cooperativas de crédito que já existiam naquele período, né? E eu inclusive fiz parte de um grupo que foi para São Paulo ver, na época eu me lembro da Coopercotia, que tinha um ramo de crédito lá dentro. Fomos lá ver como funcionava a cooperativa de crédito lá. Outro grupo foi para o Paraná e outro grupo foi para o Rio Grande do Sul. Com isso, as cooperativas de produção criaram, na oportunidade, em 1984, foram criadas 6 cooperativas de crédito no oeste de Santa Catarina, no Sicoob. Essas 6 cooperativas se juntou-se inclusive a Aurora e a Cooper Central de Leite de Itajaí para dar força e começaram a unidas fundar aquela necessidade de ter uma central que comandasse essas cooperativas de crédito. E aí sim, no ano seguinte, exatamente um ano após, em 8 de novembro de 85, foi criada a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina, lá no Plaza Itapema, aqui, né, em Itapema. Se reuniram e criaram a Cooperativa Central de Crédito. Então ficou parte trabalhando com o Banco do Brasil, com repasse, parte trabalhando com o BESC, compensação, e passando aquele período de transição para o cooperativismo de crédito em si, nas cooperativas de produção. A princípio, as cooperativas de produção criaram trabalhos de crédito dentro delas. Depois, então, sim, aí foram se criando outras cooperativas de outras regiões, foram juntando, e hoje nós chegamos a 38 cooperativas vinculadas ao Sicoob Central Santa Catarina, que atua na nossa área de ação, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rui, qual é a capilaridade das 38 cooperativas que são vinculadas à central? Bom, elas atuam hoje no estado do Paraná, porque algumas estatutariamente têm municípios no estado do Paraná, na sua área de ação. A central não. A central tem Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas as cooperativas, elas têm os estatutos próprios. E algumas têm lá. E hoje nós já temos 40 pontos de atendimento em municípios no Paraná. Nós temos hoje 134 municípios no Rio Grande do Sul. E temos 286 municípios em Santa Catarina. Santa Catarina tem 295 municípios, faltam apenas 9 para nós atingirmos. Então, as 38 cooperativas, elas estão crescendo, queremos chegar a 100% dos municípios de Santa Catarina, e no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul, aí são estados maiores, nós vamos aos poucos, vamos crescendo à medida, como diz o outro, você dá o passo conforme a perna, não é? E o que você atribui o crescimento do cooperativismo de crédito no âmbito da central? Eu acho que depende tudo do trabalho que as nossas cooperativas fazem lá na ponta. Nós temos produtos que nós chamamos de produtos financeiros, que são as operações de crédito, de financiamento, de empréstimos simples, investimentos de modo geral, agora a carteira de câmbio, que eles são criados pela nossa central, mas também a cooperativa tem a liberdade de criar produtos próprios. Ela cria produtos conforme os seus associados da sua região vai solicitando. Tem um conselho diretivo da cooperativa que se reúne e diz: olha, gente, nós precisamos criar uma linha de crédito para atender determinada finalidade no nosso município. Não quer dizer que aquele produto que é criado lá no oeste, ele seja criado no sul do estado. No sul já pode ter outros produtos além. Mas nós temos um
um bloco de produtos que são comuns a todas. Algumas peculiaridades diferentes, especialmente no litoral. Porque aqui nós temos que fazer uma grande frente de trabalho para mostrar à população que mora nos grandes centros urbanos as vantagens do cooperativismo. Eles conhecem as fintechs, conhecem as empresas de investimento que têm, os bancos comerciais, os bancos públicos, mas não conhecem ainda as vantagens do cooperativismo de crédito. E quais são as vantagens do cooperativismo de crédito e quais são os riscos enfrentados por quem abre uma conta numa cooperativa de crédito? A vantagem do cooperativismo de crédito é que o associado ele é dono da cooperativa. Então, quando é feito o balanço do resultado no final do ano, as sobras que dá, ela é ressarcida, ela é distribuída entre os associados. As cooperativas procuram trabalhar com a estrutura enxuta, nunca esquecendo do seu crescimento, da sua inovação, mas sempre procuram trabalhar com a estrutura mais enxuta. Por isso, muitas cooperativas não cobram tarifas e as taxas de juros até são menores. Então, nós hoje temos as mesmas garantias que os bancos dão para seus correntistas. Nós damos a mesma garantia para o nosso associado. Então, o risco é o mesmo que o banco tem, é o mesmo que as cooperativas de crédito têm. Não tem diferença. Nós ainda temos uma coisinha a mais no nosso sistema de Santa Catarina. Nós temos um Fundo de Estabilidade Financeira. O nosso Fundo de Estabilidade Financeira, hoje ele tem um saldo aí de aproximadamente 1,459 bilhões de reais. Esse valor ele está guardadinho, aplicado, para qualquer solavanco que dê alguma cooperativa, qualquer solavanco que dá na economia brasileira, que haja uma necessidade de uma intervenção da central, nós temos esse recurso. Além disso, os bancos oferecem o quê? O fundo garantidor para os clientes. Nós também temos o fundo garantidor para o nosso associado. O valor é o mesmo que os bancos oferecem. Então, Raimundo, eu diria para você, não há diferença entre cooperativa de crédito e bancos. O que há diferença é no atendimento. Por quê? Nós hoje não esquecemos a parte presencial. Nós estamos crescendo virtualmente, mas não esquecemos a parte presencial. As cooperativas, elas são nos municípios e elas levam essa vantagem em função dos bancos, porque os bancos estão reduzindo os pontos de atendimento e nós estamos aumentando o ponto de atendimento. Quando o associado vê no final do ano, opa, houve um crédito na minha conta aqui. O que será que houve? É a cooperativa que distribuiu a sobra na sua conta. Essas sobras são os lucros, não é isso? São os lucros que os bancos chamam de lucro e nós não podemos chamar de lucro porque a legislação diz que tem que ser sobra, né? Mas na realidade é a mesma coisa. Então, você faz o teu balanço no final do ano, a Assembleia decide o que fazer com essa sobra, com esse lucro. E aí é que o associado leva a sua vantagem e que todos precisam conhecer essa vantagem. Rui, não obstante o investimento em tecnologia, quer dizer, uma das características muito fortes do Sicoob é o atendimento presencial. Eu acho que vai demorar para nós deixarmos de lado o presencial. Vai demorar muito, muito tempo. Por quê? A gente nota que o associado tem prazer, para ele é uma satisfação ir na cooperativa. Ele conhece o presidente, ele conhece o diretor, ele conhece o gerente, ele conhece o atendente, já conhece pelo nome. E ele chega lá, mesmo que ele não queira fazer nenhuma operação, ele tem um cafezinho, tem uma água para bater um papo, ele tem alguém, amigo para conversar. Por quê? Porque ele é associado, ele é dono da cooperativa. E ele se sentindo assim, ele se sente bem nesse meio. Então, essa cria uma humanidade, né? E dá uma harmonização entre esses associados, a direção da cooperativa, seus funcionários e a própria cooperativa. Então, a região onde a cooperativa está inserida, ela se sente confortável nesse atendimento. E com esse modelo de atendimento, quantos associados tem hoje a Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Bom, nós atingimos já 1.400.000 e alguns associados no nosso estado, né? Na nossa área de ação. No Brasil, o Sicoob, sabe que ele é a nível nacional, nós temos 7.600.000 associados. Esse contingente de associados que geram aí ativos no nosso estado,
em torno de 45, 46 bilhões de reais, e nós temos a nível nacional ativos que chegam a 267, 268 bilhões de reais. Então, a movimentação que esses 7 milhões e 600 mil associados a nível nacional têm, já é considerado um grande número, e o Banco Central próprio diz que é uma das maiores inclusões financeiras que tem no nosso país, são as cooperativas de crédito. Por isso que eles cada vez estimulam mais, né? E quando se fala em pontos de atendimento, nós estamos cada vez crescendo mais. Nós estamos presentes em mais de 2.400 municípios no Brasil, sendo que desses aí, em torno de 230, 240, só existe o Sicoob. Não existe outra instituição financeira no Brasil. Então, a inclusão que nós estamos fazendo, ela é a olhos vistos, ela é crescente. E aí as cooperativas têm que se sobressair. Elas têm que mostrar trabalho, elas têm que mostrar serviço. E esse atendimento que nós temos, presencial, é o que faz a diferença. Bom, você tem uma experiência muito grande com o cooperativismo que é praticado na Europa. Você tem um intercâmbio com os principais dirigentes europeus e lá a realidade ela é um pouco diferente da realidade brasileira. O que é que você projeta para o futuro do cooperativismo de crédito baseado no que você conhece já na Europa? Eu vejo, posso estar muito enganado, mas eu vejo que o cooperativismo europeu ele estagnou, né? Por quê? Ele não fez o que o brasileiro está fazendo. No Brasil, nós estamos trabalhando com as crianças, com os jovens, né, os adolescentes e as pessoas que estão começando as suas atividades. E lá na Europa, não. O europeu ele está envelhecendo. Teve um depoimento próprio no Crédit Agricole, na França. Nós tivemos uma palestra lá com o presidente do banco e ele disse assim, uma coisa que nós temos que aprender com vocês é sobre o atendimento que vocês fazem ainda à classe desde criança, de jovem, adolescente e tudo mais, vocês vão fazendo esse trabalho. Então nós temos hoje as nossas cartilhas infantis que a gente prega nas escolas. A gente tem um trabalho junto aos escoteiros que trabalham com jovens, né? Nós procuramos incentivar bastante. E todos os eventos onde tem a juventude, a gente está procurando chegar. Lógico, Raimundo, que para você chegar a tudo isso, você precisa de um investimento alto, né? Investimento em publicidade, investimento em trabalho, com pessoal e tudo mais. Então a gente tem que ir aos poucos, mas a gente vê que nós estamos no caminho certo. E um dia eu gostaria de ver nas regiões do Brasil, da metade do Brasil para cima, vamos dizer assim, que tivesse o mesmo crescimento do cooperativismo de crédito como tem no Sul. Sul que eu digo, Minas e São Paulo para baixo. Lógico que depende também das condições econômico-financeiras do nosso Brasil, né? Das pessoas do mundo de hoje, para poder chegar e nós temos realmente um cooperativismo de crédito atuante nesse Brasil inteiro. Rui, com votos de mais sucesso ainda, eu agradeço a gentileza da entrevista. Olha, Raimundo, eu digo que sempre é uma satisfação recebê-los, porque nós precisamos da imprensa, nós precisamos da mídia, nós precisamos de vocês nos acompanhando e, quem sabe, indo na nossa frente, mostrando o que é o cooperativismo. Sucesso, Rui. Obrigado.